Quero trazer um pensamento para vocês e já quero antecipar aqui, né, durante a mensagem, conforme você vai ouvindo, aí no seu lugar mesmo, levanta a sua mão, né, diga amém, eu concordo com isso é verdade na minha vida. Jesus, eu creio nisso aí, isso aí é verdade, isso muda a minha vida, eu recebo isso na minha vida. Vai concordando, como disse o pastor Rômulo em uma mensagem alguns domingos atrás, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho comigo que essa é a melhor mensagem que eu vou pregar até hoje aqui no Aba Jovem, algo de Deus, e o título dessa mensagem é Cristo em nós. E eu quero ler um texto com você de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: quando Salomão acabou de orar, ele tinha construído o templo, e no capítulo anterior nós temos ali a história, a narrativa, que ele fazia a dedicação do templo, orava ao Senhor dedicando o templo. E quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Primeiro de tudo, precisamos entender que a manifestação de Deus, a manifestação da presença de Deus, é simplesmente Deus revelando quem Ele é. Quando você diz, uau, a presença de Deus estava naquele lugar, nada mais é que Deus revelando a pessoa dele. E isso é algo natural na vida de um cristão. A manifestação de Deus não é Deus chegar em um lugar. A manifestação é Deus se revelar, é Deus se tornar perceptível. É você conversar com o seu apacentador e você olhar nos olhos dele e essa pessoa é diferente. Eu vejo algo de Deus nessa pessoa. A presença de Deus se torna perceptível. O texto que lemos mostra aquilo que Deus fez e não aquilo que o homem produziu. O foco do texto está naquilo que Deus havia feito. Ou seja, o centro desse texto é: Deus respondeu à oração da forma que Ele quis, quando Ele quis, do jeito que Ele quis. A oração que eu e você fazemos, Deus Ele vai responder da forma que Ele quiser. Ele tem liberdade para tomar a decisão que Ele considera melhor para mim e você. Se a manifestação de Deus não é Deus chegar em um lugar, mas é Deus se revelar, então o problema nunca foi a ausência de Deus. O problema sempre foi então a nossa percepção. Se Deus está presente, e Ele está, a pergunta que fica então é: nós estamos alinhados com Deus para reconhecer que é Deus? É exatamente por isso que a Bíblia nos chama a atenção, nos orienta, nos dá um comando para exaltar a Deus. Quando a Escritura diz, quando a Bíblia Sagrada nos ensina, exaltem ao Senhor, isso não é um comando para eu e você alterarmos quem Deus é, mas é um convite pessoal para que eu e você estejamos ajustados, alinhados com Deus. Toda vez que eu e você exaltamos a Deus, nós não estamos querendo mudar quem Deus é, ou estamos querendo fazer um agradinho para Deus. Não, Deus não precisa desse agradinho, Deus não precisa da minha e da tua exaltação. Mas quando eu e você exaltamos a Ele, o que está acontecendo é, em mim, a minha visão está sendo ajustada para ver, para sentir, para presenciar a presença de Deus. Olha o que diz em Salmos 99, 5. Exaltem o Senhor nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo.
Exaltem ao Senhor. Essa palavra exaltar, no hebraico, está no imperativo. E o imperativo, ele não revela a necessidade de Deus. Essa palavra revela a minha necessidade de estar alinhado com Deus. É por isso que eu e você exaltamos a Deus. Exaltar a Deus não muda quem Deus é. Exaltar a Deus muda quem governa as nossas decisões, quem governa as minhas emoções, as prioridades. Por isso, exaltar a Deus é reconhecer Deus como o mais alto. Eu coloco Ele no lugar mais alto no meu coração, na minha vida. Ninguém ocupa esse lugar de exaltação. Porque a Bíblia vai ensinar você que aquilo que você adora, você se torna. Você é igualzinho àquilo que você adora. O que você é hoje está alinhado de acordo com aquilo que você está adorando. E quando a Bíblia me orienta você a adorar a Deus, a exaltar a Deus, coloque Deus no lugar mais alto da sua vida, para que dia após dia você se torne mais parecido com Ele. Exaltar a Deus então é um ato de governo. E sou eu que decido, você decide quem está no lugar mais alto da sua vida. Em resumo, exaltar é dizer com as minhas atitudes: o Senhor está acima do que eu sinto, do que eu penso e daquilo que eu estou enfrentando. Olha o que diz em Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. Então não é só no sábado, não é só no domingo, não é só no domingo de ceia, é sempre. É lá na sua faculdade, é lá no seu trabalho sentado atrás de um computador, é você no carro indo fazer alguma coisa, sempre. Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre, em todo o tempo, sem cessar, adore, exalte, glorifique o nome do Senhor. O ponto 1 dessa mensagem é: o templo apontava para Cristo. O templo era o lugar que o sacerdote então entrava para fazer ali o pagamento do pecado, oferecendo um sacrifício. Só que o templo era algo provisório, era algo para aquele momento. É como a igreja hoje. Isso que nós estamos fazendo aqui é algo provisório. Vai chegar um dia que isso aqui acabou. E aqueles, você não, mas aqueles que ficarem para a segunda e não subirem no arrebatamento, você vai ligar para o teu apacentador, você vai ligar para o teu amigo: ei, vamos no culto AJ hoje? Cara, não tem culto AJ. Vamos lá na aba, não tem mais aba, irmão. Vamos falar com o pastor? Graças a Deus o pastor subiu. Não tem mais pastor. Salva alguns. Mas não tem mais, meu irmão. Passou da mesma forma que naquela época tinha o templo, e passou, da mesma forma hoje tem a igreja, e isso vai passar. Essa estrutura feita aqui por homens vai passar. Por isso eu e você não temos todo o tempo do mundo. O tempo é agora. Você vai querer ir no retiro, você que vai querer um aconselhamento, e você não vai encontrar. Deixa eu orar aqui para o Espírito Santo ministrar. Nem o Espírito Santo de Deus estará aqui. Você consegue imaginar um mundo sem a igreja e sem o Espírito Santo? Mas não é esse o foco da mensagem. O templo, então, não era o plano final de Deus. O plano sempre foi Deus habitar em pessoas. Olha o que diz em João 2, 19 e 21. Jesus então respondeu: destruam este santuário, destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é o verdadeiro sacrifício, e Jesus é o verdadeiro mediador. Tudo aquilo que acontecia no templo, o templo em si apontava para Cristo, apontava para a obra de Cristo.
Olha o que diz em Hebreus, capítulo 9, alguns versículos aqui. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava um candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, representando a presença de Deus, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz a respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Aleluia! Que texto poderoso! A redenção das nossas vidas, Cristo Jesus, Ele pagou, Ele fez, nele, no próprio corpo. Ou seja, eu e você, nós não viemos à igreja, nós não vamos à igreja para buscar um Deus que está distante. Deixa eu lá, porque lá vai estar Deus, eu vou buscar Deus agora naquele lugar. Não! Você vem à igreja para celebrar junto com o corpo, junto com a igreja, junto com seu irmão, com a sua irmã, que vai passar a eternidade com você na glória. Você vem junto com ele para celebrar um Deus que já está em você. Antes as pessoas iam ao tabernáculo porque a arca da aliança estava lá. Mas hoje eu e você, nós vamos à igreja com a presença de Deus em nós. Com qual objetivo? Exaltar a Deus. Essa é a razão de estarmos aqui. Eu ouvi esses dias o pastor e falei assim, isso é bom. Meu irmão, o culto não é para mim, não é para você. Eu não gosto dessa música, eu gosto de outra. Meu irmão, a música não sou eu que tenho que gostar. A música é para Deus, eu quero exaltar a Deus, eu quero engrandecer a Deus, eu quero bendizer a Deus. A música não é para mim. Se fosse para mim, eu estaria fazendo outra coisa, eu não estaria na igreja. Olha o que diz em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se eu fosse você, eu dava um amém. Amém. O Espírito Santo de Deus está em você. Você é santuário de Deus. Meu irmão, você é santuário de Deus. O Espírito Santo está em você. Começa a dar lugar a Ele. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele ministrar a sua vida.
Decida soltar essas emoções, decida soltar essas certezas, decida soltar todo esse conhecimento intelectual que você tem e deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Você é santuário e o Espírito de Deus está em você. E nós só não estamos vivendo essa vida, essa plenitude, essa glória toda, porque eu e você não estamos dando lugar. Dê lugar a Ele. Se Ele te revelar algo agora, para da pessoa que está do seu lado, um texto, um versículo, uma palavra, cutuque Ele e diga: olha, não sei se faz sentido, mas Ele está falando comigo isso aqui. A presença de Deus está em nós. E isso muda como eu vivo, isso muda aquilo que eu consumo, isso muda tudo. Os filmes que eu assisto, as músicas que eu ouço, os lugares que eu frequento. Um parênteses aqui, esqueça carnaval, meu irmão. Carnaval, não sei o quê, esqueça essa bobagem toda. Eu estava esses dias tomando um banho e o Espírito Santo falou comigo. Quer ver um exemplo que ele me deu para falar sobre isso? Eu estou namorando, você está namorando, e aí você pediu a sua namorada em casamento. Aleluia, diga amém, né? E é verdade, né? Pediu a sua namorada em casamento. Aí agora vocês estão noivos. Daqui 2 anos, 1 ano e meio, vocês vão casar. Sobre o que vocês conversam? Vocês conversam sobre: nossa, cara, a minha ex, cara, meu Deus, a minha ex era demais. Cara, minha ex, eu sabia que com a minha ex eu estava pensando, quando fosse casar eu ia fazer assim. Não, eu sabia que com a minha ex eu tinha esse tipo de conversa. Viu, você sabia que quando eu conversava com a minha ex isso acontecia? Vocês vão conversar sobre isso, ou vocês vão conversar sobre a vida que vocês vão construir, a casa que vocês vão morar, o trabalho que vocês querem realizar, o salário que vocês querem ter, os filhos, quantos vocês vão ter, o nome dos... Sobre o que vocês conversam? Com certeza, isso daqui. Agora eu e você somos a igreja, a noiva de Cristo. Eu vou ficar falando com Deus sobre o meu antigo ex, Satanás, seus demônios, ou eu vou falar sobre a vida abundante, a vida que eu sou de rei e sacerdote, uma nova vida, uma nova identidade, perdão. Irmão, o Espírito do Senhor está em mim e em você. Isso muda quando eu e você vivemos. E agora a pergunta para mim e você é: o que acontece quando a glória do Senhor enche a casa? Quando a glória do Senhor enche a casa, o homem deixa de ser o centro. Eu não sou o centro do Evangelho, o homem não é o centro do Evangelho, o centro é Cristo Jesus. Simples assim. Quando a glória do Senhor enche a casa, o homem deixa de ser o centro. Quando a glória enche a casa, Deus se torna perceptível. Eu consigo ver. Se nós pudéssemos agora olhar aqui e enxergar, esse teto aqui, meu irmão, está aberto. Existe uma escada e os anjos estão descendo e subindo, ministrando a vida de cada um de nós. E quando eu e você colocamos Deus no lugar mais alto, acima de todas as coisas, de todos os problemas, de todas as decisões, de toda a preocupação, de todo o medo, de todo o conhecimento, de tudo, Ele olha para mim e você e diz: agora sim, eu posso me revelar a você. Agora sim, eu posso deixar você conhecer um pouco mais de quem eu sou. Eu e você precisamos, nesse ano de 2026, soltar. Solta tudo que você acha que sabe, tudo que você acha que tem, solte isso e deixa só o Espírito Santo ministrar a sua vida. Receba só aquilo que Ele tem para você. Olha o que diz em Salmos 51, 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Antes o sacerdote, pode deixar esse texto por favor. Antes o sacerdote entrava e oferecia o sacrifício, colocava o animal sobre o holocausto. No texto que lemos, os animais estavam ali, caiu fogo e consumiu. Hoje em Cristo, onde eu e você somos santuários, a habitação da presença de Deus, o sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
O fogo no Antigo Testamento descia sobre um sacrifício preparado. Hoje, Deus se manifesta onde há rendição. Enquanto não houver rendição, meu irmão, não importa onde você vá, o que você ouça, não importa o que você faça, se não houver rendição, não é Jesus. É alma, é o pianinho, é a palavra certa, é o jogo de luz influenciando as tuas emoções, não tem nada de Jesus. Evangelho que é evangelho gera transformação na minha vida. Se a mensagem que você está ouvindo não está confrontando quem você é, fuja daí, porque isso não é evangelho. Evangelho vai levar você a ter um espírito contrito. O evangelho vai gerar transformação em você, a ponto de você olhar e dizer: eu sou incapaz, é somente a glória do Senhor, é somente a presença do Senhor em mim. Se Cristo vive em mim e Ele vive em você, a minha rotina se torna uma rotina espiritual. Não existe fim de semana uma vida, durante a semana outra vida. A minha vida é espiritual. Cristo vive em mim, o meu quarto, o seu quarto, o seu carro pode virar um encontro com Deus, pode virar um lugar de rendição. Essa semana eu cheguei aqui para trabalhar, tinha um pessoal aqui já pela manhã, e aí eu estava vindo no carro, e aí eu, no carro mesmo ali, eu quase tirei a mão do volante, eu disse: não, calma, não, dá uma segurada. Mas no meu carro, meu irmão, no carro, a presença de Deus naquele lugar no carro, tomado. E o que eu estava fazendo? Eu coloquei um louvor, e eu comecei a adorar a Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus. Todo louvor era sobre quem Deus é, sobre o poder, a glória, a majestade dEle. E quando eu vi, eu estava chorando, o Espírito Santo ministrando a minha vida, falando comigo. Isso deve ser natural na nossa vida, isso tem que ser natural. Imagina você no seu trabalho, meu irmão, ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ou será que nós ainda temos vergonha disso? Muito se fala de avivamento. Nos últimos dias vamos ver um avivamento no Brasil. Às vezes em eventos, em coisa arada que acontece por aí, sempre tem uma palavra profética. Não é o ano do avivamento, meu irmão, o avivamento acontece em mim. O fogo, a presença está em mim, e quando isso é externalizado, não tem como a pessoa do lado não ser impactada. Isso é epicentro. Isso que nós queremos trabalhar no retiro. Não existe, não tem como. Não é algo que vai acontecer do céu, que vai cair. Não, meu irmão, acontece em mim. Enquanto eu, na minha casa, no meu quarto, o Espírito Santo não ministrar a minha vida, eu não ser quebrantado, o meu espírito não ser quebrantado, no individual com Ele, esqueça isso. Pastor Pio trouxe alguma mensagem há muitos anos atrás. O fogo começa com gravetos. Ou seja, não é sobre sentir arrepios no culto. Uau, é só o ar-condicionado, meu irmão. Não tem nada de espírito. É sobre carregar a presença de Deus durante a tua semana inteira. Você precisa acordar todos os dias sabendo que a presença do Senhor está em você. Antes o homem não suportava a glória do Senhor. O texto diz que eles não poderiam entrar. Hoje, em Cristo, eu e você fomos recriados para carregar a glória. Olha o que diz em João 14, 16, 17. Não foram vocês que me escolheram. Não tem nada a ver comigo e com você. Pelo contrário, eu os escolhi, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo não visita crentes. Vou orar aqui para o Espírito Santo vir me visitar. Esqueça, você não é crente, irmão.
O Espírito Santo não visita crentes, o Espírito Santo habita nos crentes. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? A presença do Senhor em vasos de barro, que somos nós, esse corpo mortal, que um dia há de ser glorificado, para que se veja por que eu e você temos esse tesouro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Você lá no seu trabalho, sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas não entendendo nada. O que é isso? É o poder de Deus. Enquanto eu e você tivermos vergonha de quem Deus é, o poder de Deus não se revela em nossas vidas. O poder de Deus, meu irmão, não foi feito para se revelar só no culto de crente. O poder de Deus é para ser revelado lá nas trevas. O poder não está no vaso, o poder está no tesouro que habita nele. O poder não está em você, o poder está no tesouro que há dentro de você. Se você já nasceu de novo, uma nova criação, o chamado não é para Deus vir de fora e fazer alguma coisa em você, mas é para você viver consciente de quem já habita em você. A manifestação não é Deus chegando, é Deus se revelando. A glória não está mais em um lugar físico. A glória habita em uma pessoa. Essa pessoa é Cristo, e Cristo habita em você. Eu quero ler um texto para nós encerrarmos, de Gênesis, capítulo 28, versículos 16 e 17, que diz assim: quando Jacó despertou do sono, eu e você precisamos despertar do sono. Sabe? É verdade. Eu sou santuário. É verdade. O Espírito Santo de Deus habita em mim. É verdade, Jesus me entregou a palavra. É verdade, essa palavra é mais eficaz, essa palavra é poderosa demais, essa palavra é grandiosa demais, essa palavra... Eu e você precisamos acordar. E quando o Jacó despertou desse sono, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Eu não sei se você está percebendo o que a Bíblia está nos ensinando, mas quando eu e você despertamos desse sono, os nossos olhos espirituais estão abertos, a gente se dá conta, nós se damos conta de que Deus nunca esteve longe, Ele sempre esteve dentro, habitando dentro. A única coisa que mudou foi que agora eu posso ver. Você consegue ver isso? Você consegue ver a sua vida sendo essa verdade? Meu irmão, você tem autoridade para entrar dentro da sua sala de aula, lá na sua faculdade, e falar: nessa sala de aula, nenhum jovem, nenhum estudante irá tirar a própria vida. Nessa sala de aula aqui, Satanás não poderá atingir, porque eu estou nesse lugar. Você tem autoridade para isso. Você pode chegar na sua casa e orar e declarar: ei, essa casa não vai ser um lugar de guerra, essa casa não vai ser um lugar de confusão, essa casa é um lugar de paz, de harmonia, porque o Senhor está nesse lugar. Você pode dizer para o seu namoro, para o seu noivado: ei, esse casamento que nós estamos planejando não será destruído, ele não vai acabar, ele não vai ter fim, porque o Senhor está em mim, e Ele diz que tudo aquilo que Ele começou, a boa obra, Ele é fiel para completar. Você pode dizer isso, meu irmão. Nós só precisamos acordar do sono, nós só precisamos nos despertar. Comece a orar nesse momento, comece a falar com Deus, comece a exaltar a Deus. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora,
Peça a Ele. Peça a Ele, diga: Espírito Santo, fale comigo, tome a minha vida, tire o meu orgulho, tire a minha soberba, tire todo o conhecimento intelectual, todo engano, toda ansiedade, toda angústia, todo medo. Peça para Ele tirar isso da sua vida. Deixe Ele encher você com a presença, a ponto de transbordar em você e você não aguentar mais, e você começar a chorar, e você começar a pular, e você começar a aplaudir, e você começar a dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele está nesse lugar, e eu não sabia, mas agora eu sei, agora eu vejo, Ele está aqui, Ele está aqui.